Seja muito bem-vindo, já chegamos à lição número 5 do nosso temário Como Interpretar as Escrituras, e essa semana nós estamos estudando um tema que tem a ver com a própria Reforma Protestante. Sola Escritura, somente pelas Escrituras. O que isso quer dizer? E quais são as implicações desta frase que norteou, uma das frases que norteou todo o movimento protestante lá no seu início, lá no seu nascedouro? Essa é a grande pergunta desta semana, e como isso nos auxilia na compreensão apropriada da palavra de Deus. Então a primeira pergunta é natural: o que é sola Escritura? Essa é uma expressão latina que quer dizer somente as Escrituras. É uma declaração protestante que elevou a Bíblia como único padrão. Por quê? Porque na época de Lutero, por exemplo, e dos outros reformadores, não era apenas a Bíblia que era levada em consideração em matéria de teologia e de religião, mas o magistério da igreja, a tradição da igreja, como é hoje ainda, muitas fontes, e a Bíblia era relegada a segundo plano, ou até terceiro ou quarto plano, né? Então, num contraste com a teologia católico-romana, a teologia protestante colocou a Bíblia como autoridade final em assuntos de fé e de doutrina. Os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical, ou seja, que levava a sério o significado literal do texto bíblico e não fantasioso como se usava naquela época. Naquela época se usava muito o texto bíblico de uma forma, digamos assim, alegórica, fantasiosa. E então, de tal forma que você podia ler a Bíblia e pensar o que você quisesse. Não havia uma objetividade na mensagem bíblica, como muitas vezes hoje também não existe. Então, essa é a ideia de só as Escrituras, ou sola Escritura, como também tem sola fide, só pela fé, sola gratia, que é pela graça, e assim por diante. Mas todas essas coisas estão, naturalmente, dentro da Bíblia, né? Então, sola Escritura quer dizer o seguinte, que você deve interpretar a Bíblia pela Bíblia mesma. Isso não quer dizer que você vai excluir da Bíblia, por exemplo, matérias auxiliares como a história, como a arqueologia, né? Como outros campos de estudo. Todos eles são importantes, desde que eles estejam submissos, obedientes ao texto bíblico como um todo, né? Então, esse é o primeiro tópico. O primeiro tópico, o que é sola Escritura? Ou seja, é a Bíblia e a Bíblia só na interpretação e na formulação da teologia e da doutrina. Um segundo tópico da nossa lição vai aparecer aí na sua tela, a sola Escritura e a unidade da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, né? E é interessante que esse conceito de sola Escritura quer mostrar o seguinte, que nós precisamos ver a Bíblia como um todo. Infelizmente, hoje há muitas religiões e há muitas pessoas que, quando você aperta o indivíduo, ele diz, não, mas isso aí é Velho Testamento, isso é da lei de Moisés. Nós temos que ver a Bíblia como um todo e interpretá-la corretamente como um todo, não apenas Velho Testamento ou não apenas Novo Testamento, como alguns dizem, né? Não há uma discordância entre o Velho e o Novo Testamento. O que há é o cumprimento, não é? Você sabe, por exemplo, que certas leis foram cumpridas em Jesus. Leis cerimoniais, por exemplo, de sacrifício, foram cumpridas em Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Mas isso torna claro nas Escrituras. Mas isso não quer dizer que outras partes do Velho Testamento não têm significado para nós, né? Terceiro ponto, o primeiro é sola Escritura, o que é. O segundo é sola Escritura e a unidade da Bíblia. Temos que ver a Bíblia como um todo, né? Sola Escritura também quer dizer com a clareza da Bíblia. Ou seja, quando nós lemos a palavra, nós podemos entender que a mesma tem uma mensagem clara e objetiva, né? E aqui vai um texto do Tratado de Teologia Adventista, que aliás é um livro interessante que você poderia adquirir, que diz o seguinte: o exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, não fantasioso, não alegórico, e a menos que se trate óbvia e claramente de linguagem figurada, por exemplo, o Apocalipse, algumas partes de Daniel, né? Não é preciso retirar a casca para alcançar o miolo de um significado místico, secreto ou alegórico. Olha só o que eu estava falando. Que somente iniciados podem descobrir. Ou seja,
A Bíblia, ela é uma mensagem clara, objetiva e direta para nós. Quarto ponto dessa nossa discussão: sola Escritura e a interpretação da Bíblia. Como é que se deve interpretar a Bíblia? Se nós cremos que somente a Bíblia é regra de fé e prática, como interpretá-la? E eu costumo dizer que interpretar a Bíblia, em alguns casos, é mais importante do que ler a Bíblia. Muita gente lê a Bíblia, mas não sabe interpretar ou interpreta com métodos errados. O grande, digamos assim, a grande mensagem da própria Bíblia para a sua interpretação é a seguinte: as Escrituras interpretam-se a si mesmas. Se você for para Lucas, capítulo 24, quando Jesus se encontra com os seus discípulos no caminho de Emaús, logo depois da ressurreição, a Bíblia diz que ele foi expondo a eles, mostrando a eles quem ele era, o Messias, o Salvador. Começou desde Moisés e passou pelos profetas, ou seja, dentro da própria Bíblia ele explicou quem ele era. Esse é o sentido, é assim que se interpreta a Bíblia, a partir da própria Bíblia. Vamos tomar, por exemplo, Apocalipse. Se você for estudar Apocalipse e você não conhecer o Velho Testamento, você não vai entender nada. Então, aqueles símbolos, praticamente todos eles estão aonde? No Velho Testamento. Nós precisamos ir atrás disso para podermos entender, né? E a Bíblia, então, se auto-explica. Textos devem ser comparados com textos, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, na verdade, entender que o grande tema da Bíblia, né, é o propósito original de Deus em relação a esse mundo, em salvar a humanidade, em mostrar que estamos num conflito entre o bem e o mal, e na grande obra de redenção que Deus quer fazer na nossa vida. E então, a gente pode terminar a lição 5 com uma pergunta difícil. Por quê? Nós dizemos que a nossa fé, a nossa doutrina, é baseada somente nas Escrituras. E isso é verdade. Como conciliar isto, por exemplo, com os escritos de Ellen White? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta difícil. Mas eu vou tentar responder rapidamente para você em 1 minuto, e depois você vai se aprofundar na própria lição, em outros livros e no conhecimento que você já tem, para repartir isso com seus alunos. A verdade é que Ellen White, ela não é um acréscimo à Bíblia, ela não é uma nova Bíblia. Toda a nossa doutrina pode ser provada somente pela Bíblia, nós não precisaríamos de Ellen White. Ellen White é apenas uma bênção, uma luz que amplia o nosso conhecimento bíblico e nos remete de volta para a Bíblia. Alguns usam a ilustração do óculos, né, que ela é a luz menor para nos levar à luz maior, que é a palavra de Deus, e isto tem sentido. No entanto, Ellen White não quer ser um acréscimo à Bíblia, tanto é que ela não tem nenhum livro da Bíblia escrito por ela por razões óbvias. Ela não viveu no tempo dos escritores bíblicos, ela é mais moderna. Mas a mensagem dela é tão inspirada quanto dos escritores bíblicos, como também a mensagem daqueles profetas que não escreveram nada na Bíblia, e que a Bíblia os cita apenas de relance, e diz que eram profetas verdadeiros. Eles não escreveram nada na Bíblia, mas eram profetas verdadeiros. É o caso, por exemplo, de Elias, que não escreve nada e que aparece na Bíblia. Ou seja, os chamados profetas não canônicos. Ellen White pode ser incluída neste grupo aí. Mas uma verdade deve ser dita: a Bíblia e a Bíblia só. Ellen White é importante porque ela interpreta, ela nos leva de volta à correta interpretação das Escrituras, à correta leitura, à correta apreciação da doutrina bíblica. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta com mais um Classe de Professores. Contamos com você.